O jornalista Alexandre Garcia é um irresponsável por propagar uma mentira ao vivo na CNN ao dizer que Bolsonaro é a comprovação científica que a Covid-19 pode ser combatida com o uso da cloroquina. Essa é uma informação falsa, uma informação errada, uma informação mentirosa, é uma mentira e uma irresponsabilidade propagada por Alexandre Garcia. Primeiro porque não há estudos que mostram que a cloroquina combate a Covid-19. E mesmo que você venha usar o argumento do Bolsonaro dizendo que se não há estudos que comprovem que ela funciona, também não há estudos que comprovem que ela não funciona. Primeiro, se o estudo mostra que não funciona, é porque ela não tem funcionamento. Eu não preciso fazer um experimento científico para mostrar que aquele medicamento ou que aquele fenômeno não funciona. Eu faço o experimento para provar que ele funciona. Se ele não funcionar, obviamente eu já tenho o outro resultado, que ele não funciona. Mas, se o Alexandre Garcia está dizendo que Bolsonaro é a comprovação científica, então Bolsonaro deve ter passado por um ritual científico, por um processo de investigação científica para mostrar que ele é a comprovação científica que a cloroquina funciona para combater a Covid-19. Então vamos lá, Alexandre Garcia. Se Bolsonaro ele é a comprovação científica, ele passou por um rigor científico. Todo tipo de experimento científico que faz uso de seres vivos, principalmente seres humanos, precisa passar pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. E se o estudo passa pela aprovação e ele é aprovado em Comitê de Ética e Pesquisa, essa pesquisa possui um número de registro junto ao comitê. Há alguma pesquisa registrada e aprovada em Comitê de Ética e Pesquisa mostrando que Bolsonaro foi submetido a qualquer tipo de estudo ou procedimento para comprovar a eficácia da cloroquina no combate à Covid-19? Se há, eu quero ver. Mas somente a aprovação em Comitê de Ética e Pesquisa não é suficiente para comprovar que Bolsonaro é a prova científica que a cloroquina funciona contra a Covid-19. Porque além do estudo ter sido aprovado em Comitê de Ética, ele precisa ser aprovado pelos pares, precisa ser aprovado pela comunidade científica. Então, quando um pesquisador ele tem os seus resultados em mãos, ele elabora um artigo científico para publicar os seus achados perante a comunidade científica. E aí ele é avaliado pelos pares. Os revisores, os avaliadores das revistas científicas vão pegar aquele material e vão avaliar uma metodologia, a introdução, a elaboração do problema de pesquisa, a discussão, os resultados, as fórmulas estatísticas e as conclusões e também as referências. Depois que um trabalho passa por todo esse rigor científico, aí sim nós podemos dizer que há uma comprovação científica. Só depois há a aprovação dos pares e a aprovação em uma revista científica. Há algum artigo científico mostrando que Bolsonaro é a prova viva ou a prova científica que a hidroxicloroquina ou a cloroquina funcionam para combater a Covid-19? Não! Não há qualquer tipo de estudo ou publicação científica nesse sentido. Então, o que o Alexandre Garcia passou é uma informação falsa, uma informação mentirosa e uma informação muito irresponsável. E me desaponta demais a CNN corroborar com esse tipo de atitude do Alexandre Garcia. Imediatamente após a fala do Alexandre Garcia, o âncora do programa deveria ter falado: essa é a opinião do Alexandre Garcia, mas estudos científicos não comprovam a eficácia da cloroquina, da utilização da cloroquina para combate da Covid-19. A CNN deveria ter se posicionado naquele exato momento. Se não queria constranger o Alexandre Garcia, porque era a estreia dele, deveria ter esperado ele falar e depois ter se posicionado, porque isso é um desserviço da CNN, porque o Alexandre Garcia, ao falar aquilo que ele falou, ele reforça, ele endossa o que o Bolsonaro vem falando sobre a hidroxicloroquina, sobre a cloroquina. Mas esse é um medicamento que não tem comprovação científica e o Alexandre Garcia é um irresponsável por falar isso, porque ele endossa e ele induz as pessoas a se automedicarem com a cloroquina. Isso é extremamente perigoso porque a cloroquina possui efeitos colaterais. Pode provocar arritmia, pode provocar perda de visão periférica e pode levar à morte. Se você se automedicar e as pessoas não sabem se elas estão ou não com Covid-19, porque os testes não são feitos, se a pessoa estiver com um sintoma de Covid-19, ela pode ir até uma farmácia, comprar a cloroquina para se automedicar. Por isso que o Alexandre Garcia fez é completamente irresponsável. A utilização da hidroxicloroquina em um ambiente controlado, como um hospital,
pela decisão do médico é completamente diferente de uma automedicação. Porque o Bolsonaro ele está se automedicando, aparentemente, mas ele está com tanto medo de ter efeito colateral que ele fazia 2 eletrocardiogramas por dia por conta dos efeitos colaterais da cloroquina. Quem no Brasil tem condição de fazer 2 eletrocardiogramas por dia se não estiver internado em um hospital? Pouquíssimas pessoas, para não dizer quase ninguém. No hospital você é monitorado diariamente. Se há algum tipo de alteração por conta do medicamento, a medicação é encerrada na hora e um procedimento para reverter o seu quadro é iniciado. Por isso que no hospital os médicos utilizam a cloroquina, porque você consegue controlar o estado do paciente. Esse medicamento não é uma brincadeira, não é um simples placebo, não é uma pílula de farinha. Não é um tic-tac como o Bolsonaro quis demonstrar. É um medicamento usado principalmente para combater lúpus e malária, não para combater a Covid-19. Então é irresponsável. E o que o Alexandre Garcia faz aumenta ainda mais a pressão em cima dos profissionais de saúde. E os profissionais de saúde precisam ser defendidos, principalmente os médicos. Médico é uma profissão que está sempre em volta de um enorme estresse, de uma enorme pressão. Principalmente anestesistas e médicos da linha de frente, médicos de urgência e emergência. A taxa de síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional, com esses profissionais é muito grande. Nos Estados Unidos nós temos 300 a 400 suicídios médicos por ano. Por quê? Provocados supostamente pela síndrome de burnout. Por que eu falo supostamente? Porque quando você pega os índices de depressão da classe médica e compara com o restante da sociedade, a média é muito parecida. Mas a síndrome de burnout é muito maior do que a média da sociedade. Portanto, os estudos científicos indicam que o grande número de suicídios médicos nos Estados Unidos está associado com a síndrome de burnout. E esses médicos hoje, que estão combatendo a Covid-19 na linha de frente, estão sob uma enorme pressão. Primeiro porque muitas vezes eles precisam decidir qual paciente que vai viver e qual paciente que vai morrer. Porque eles precisam decidir qual paciente vai receber o respirador. Um paciente mais jovem ou um paciente mais idoso. E ao negar um respirador para um paciente, você o está sentenciando à morte. Nenhum profissional deveria passar por isso. E muitos médicos estão passando. E para piorar, há uma pressão em cima dos médicos por parte de pacientes para que medicamentos que não possuem comprovação científica sejam receitados. Há uma pressão imensa em cima do profissional, há um desgaste, há um estresse, há um burnout, podendo provocar uma doença mental permanente. E doença mental em médico aumenta a chance de erros na hora de fazer o tratamento. Nós estamos criando uma geração inteira de médicos que vão ser sentenciados a ter uma cicatriz mental permanente por conta da Covid-19. E esses médicos, eles poderão nos atender no futuro e nós estaremos sujeitos a um erro médico por conta de um problema mental por parte desses profissionais. Porque a pressão está muito grande. E as autoridades e Bolsonaro, ao invés de tentarem minimizar esse ambiente de estresse, apenas aumentam a tensão. E o Alexandre Garcia, irresponsável, ajudou a propagar esse tipo de situação. Mas por que Bolsonaro fala sobre a cloroquina? Por que Alexandre Garcia fala sobre a cloroquina? Porque é somente isso que o governo Bolsonaro tem para continuar a sua política do confronto. Depois que Bolsonaro se aliou ao Centrão, houve uma mudança de comportamento de Bolsonaro. Eu falei sobre isso num vídeo anterior. Você pode entrar, é o vídeo antes desse. O Centrão moldou a forma de Bolsonaro governar. Ele já não entra mais em rota de colisão com o Congresso, com o STF. Então, para continuar a política do confronto, ele só tem a cloroquina. E a cloroquina ele pode falar, não tem nenhum tipo de implicação jurídica com o Judiciário, com o STF, com o Congresso. Não há nenhum tipo de implicação. Então, por isso que Bolsonaro usa a cloroquina como instrumento de fustigação, como instrumento de combate ideológico. Só que é necessário ter muita responsabilidade e isso faltou para o Alexandre Garcia. Bolsonaro ele se curou com a cloroquina da mesma forma que ele teria se curado se ele tivesse usado qualquer outro medicamento. Se ele tivesse comido jujuba, ele teria se curado. Se ele tivesse usado botox, possivelmente ele também teria se curado e teria ficado com menos rugas. Porque não há comprovação científica que botox, não há comprovação científica que jujuba e não há comprovação científica que cloroquina ou hidroxicloroquina reduzem os efeitos, ou melhor dizendo,
combatem a Covid-19. A única coisa que vai combater a Covid-19 é a vacina que está em estudo. E não venha com esse papo de que há uma conspiração internacional para a não utilização da hidroxicloroquina. Para de ser bobo. Por que vai haver uma conspiração para não usar a cloroquina? Os países estão entrando em crise econômica por conta da Covid-19. Os Estados Unidos vai ter recessão, o Brasil tem recessão, a Europa está em recessão e a China vai ter problemas econômicos também. Por que todos esses países, nenhum deles está usando? Nenhum. Então há uma conspiração global e os países eles de propósito estão entrando em recessão, estão tendo problemas econômicos porque há uma conspiração para não usar a Covid-19. Que pensamento fantasioso esse seu. Perceba que não faz o mínimo sentido disso. Ainda mais no mundo conectado como nós estamos hoje em dia. As pessoas desesperadas para encontrar uma solução para isso e você acha que é uma conspiração. Faça-me o favor. Faça o favor a si mesmo. Veja se é razoável você acreditar nesse tipo de conspiração internacional, venusiana, para a não utilização da cloroquina. Eu não costumo fazer 4 vídeos por dia, é muito raro, mas vendo a posição do Alexandre Garcia, era necessário que eu viesse e me posicionasse a respeito disso. Vocês sabem que isso foge completamente da postura do canal. É muito raro nós criticarmos a postura de alguns jornalistas, mas eu, como membro da comunidade científica, eu, como alguém que participa e que faz pesquisa, jamais poderia me calar perante a uma informação falsa, uma informação mentirosa e uma informação irresponsável. Porque o que Alexandre Garcia fez é irresponsável. Ele induz as pessoas, ele respalda que as pessoas se automediquem. E isso já é muito, a automedicação já é algo muito sério, sem estarmos na pandemia. Ainda mais agora, com um medicamento que pode matar ou provocar sequelas para o resto da vida de um indivíduo. E a CNN, uma vergonha, joga sua credibilidade no lixo ao não se posicionar imediatamente contra o Alexandre Garcia. Esse é o posicionamento dele, mas a comunidade científica tem uma outra visão. Uma vergonha de jornalista, uma vergonha de empresa, uma vergonha de âncora. E o pior de tudo é que esse tipo de comportamento ele é endossado pelas pessoas, endossado pelos apoiadores de Bolsonaro. Quantas vidas nós temos que sacrificar por conta desses irresponsáveis? Quantas famílias vão continuar sendo afetadas por conta desses irresponsáveis? Bolsonaro, presidente da República, Alexandre Garcia, CNN. Isso é muito sério, muito sério. Se o Alexandre Garcia tiver respeito à sua trajetória, porque ele já é um octogenário, se ele tiver respeito consigo mesmo, ele vai fazer uma retratação. Ele deveria fazer uma retratação. E assim nós poderíamos avaliar a índole do Alexandre Garcia. Falar, eu errei, me posicionei de modo equivocado. E da mesma forma que se ele apresentar o artigo científico mostrando o teste no Bolsonaro ou mostrando que de fato o Bolsonaro é a comprovação científica que a cloroquina combate o coronavírus, mostrar pelo menos lá o número na aprovação do comitê de ética, eu retiro o vídeo, venho aqui e faço um vídeo de retratação. Agora, dificilmente isso vai ocorrer. Pelo menos ele não vai mostrar isso que eu pedi, porque não existe, aparentemente. Faça o vídeo, retrate-se Alexandre Garcia, CNN, emita uma nota. Uma retratação é o mínimo que vocês deveriam fazer, porque o que vocês fizeram foi extremamente irresponsável. Pessoas podem morrer, pessoas podem ter sequelas pro resto da vida por conta da atitude de Alexandre Garcia e por conta da atitude da CNN. E ninguém está sendo responsabilizado por essas atitudes irresponsáveis, falsas e mentirosas que são propagadas diariamente a respeito da Covid-19 e a utilização da cloroquina. Isso tem que parar e tem que parar imediatamente.